O tema de hoje é o vestido incorruptível, parte 2. São 3 passos que eu quero falar com a igreja. Veja o primeiro. Número 1. Vejamos essa modelagem de corpo. Aconteceu como 8 dias depois destas palavras, que tomou a Pedro, a João e a Tiago. De fato, eles dormiram aí, tinham sono, e subiu ao monte a orar, e enquanto orava, a aparência de seu rosto se fez outra, e seu vestido branco e resplandecente. Eis aqui 2 varões que falavam com ele, os quais eram Moisés e Elias, que apareceram rodeados de glória. Então, já tivemos essa primeira manifestação de corpo que Jesus de Nazaré lhes apresentou naquele tempo. Vamos ver essa segunda. Número 2, o fundamento está posto. Vamos ver esse fundamento. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento. Diga, o fundamento está posto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo em sua primeira manifestação, segunda manifestação e terceira manifestação, que voltou a viver para andar entre nós. Esse é Jesus Cristo, homem. E outro edifica em cima, mas cada um veja como sobre-edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento que o que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se sobre este fundamento, aqui vem edificação, alguém edificar ouro, prata, pedras preciosas, isso é o que perdura: ouro, prata, pedras preciosas. Mas estão os que edificam com o evangelho da circuncisão, os evangélicos, os chamados cristãos de hoje. Esses edificam com madeira, feno e palha, que são os outros materiais. Veja aí, madeira, materiais que se queimam. Feno, palha, diz, a obra de cada um se manifestará. E veja que bem manifesta está atualmente. Se notam os materiais que estão se edificando nessa última hora, nesses últimos dias? Os que edificam com feno, madeira e palha, se nota léguas. Eles não veem porque eles têm um véu posto. A obra de cada um será manifesta, porque o dia declarará, pois pelo fogo será revelada. E a obra de cada um, qual seja, o fogo aprovará. Imagina. Vimos falando desse vestido incorruptível de glória que é passado por fogo. Quer dizer que eles estão edificando com madeira, feno e palha. O fogo se pega na madeira, na palha e no feno, o que acontece? Dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvem e de sombra. Como sobre os montes se estende a alva, assim virá um povo grande e forte. Grande e forte. Semelhante a ele não houve jamais, nem depois dele haverá em anos de muitas gerações. Diante dele consumirá fogo, depois dele abrasará chama. Como o jardim do Éden será a terra diante dele, e de trás dele como o deserto assolado. Nem tampouco haverá quem dele escape. Seu aspecto como aspecto de cavalos, e como gente a cavalo correrão. Como estrondo de carros saltarão sobre o cume das montanhas, como som de chama de fogo que consome a palha. Esse é o material que os pregadores de hoje edificam: palha, feno, palha e madeira. Veja o que acontece aqui: em chama de fogo que consome a palha, como povo forte disposto para a batalha. Diante dele temerão os povos, ficarão pálidos todos os semblantes. Se meter contra esse povo, isso vai ser devastador. Vamos ao passo número 3. Um novo traje de sua vestimenta. Pobrezinha, fatigada com tempestade. Está falando da amada, porque os versos anteriores dizem: por breve tempo te abandonei, mas te recolherei com misericórdia. Mas então aqui diz: pobrezinha, fatigada com tempestade, sem consolo, eis aqui que eu cimentarei tuas pedras, sobre carbúnculo e sobre safira te fundarei. Tuas janelas colocarei de pedras preciosas,
tuas portas de pedras de carbúnculo e toda a tua muralha de pedras preciosas. E todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Esse é o novo traje, carbúnculo, que vem de carbono, os elementos químicos da radioatividade. São urânio, chumbo, césio, cobalto, titânio e hélio. Olha, urânio, 238 unidades, chumbo, 207, césio, 137, cobalto, 60, titânio, 22, hélio, 2. Todos esses números dá 666. Alguns corpos contêm 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Os cientistas descobriram que a radioatividade se acham nos elementos que vivem dentro dessa radioatividade, não morrem, e contém 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons, e volta aí o 666. Você sabe que não se havia falado disso, mas agora por isso aparece toda essa informação, porque não havia ainda aparecido o homem 66. Então, de fato, isso estava escondido. Mas uma vez que apareça o homem que leva esse número, essa besta que Deus manifesta ante as nações, de repente começa a se descobrir que 666 está em toda parte. Pobrezinho, com uma quadrilha por lá, eu não sei de onde se colocou esse número para representar maldade. Isso aqui representa a vida, isso aqui representa o novo traje dos escolhidos do Senhor. Nós seremos vestidos de um material incorruptível. Olha, já não é como o que ressuscitou, que comeu peixe. Aqui não há necessidade de comer, portanto, não se vai defecar. É um corpo, olha, nem óleo necessita para funcionar. É um corpo perfeito, sem margem de erro, poderoso, eterno, para sempre. Isso é o que papai tem para seus filhos nesse governo vindouro. El último misterio fue aclarado ya. El último misterio fue aclarado ya. Cuerpos transformados para gobernar. Cuerpos transformados, mi hermano, para